Bom, esse material que vai ser apresentado aqui hoje, eu acredito que é de muita importância, embora naturalmente não concordem muitos com isso, especialmente porque multiplicam-se trabalhos de cura nas casas espíritas. A gente tem visto isso acontecer nos últimos 5, 6 anos. Há muitos grupos realmente empenhados nessas práticas, mas com certeza sem o conhecimento que o Kardec vai nos apresentar aqui. Eu acho que 80% do que aí está, na realidade, é extraído da Revista Espírita, ou dos números da Revista Espírita, e servem de base, naturalmente, para, talvez, avaliações, reavaliações por parte dos praticantes dos trabalhos de cura. Também, por outro lado, nesse momento em que, no alvorecer do século XXI, a ciência está procurando, de uma certa maneira, entender um pouquinho da questão da espiritualidade, né, como essencial para a criatura humana, ou talvez responsável pela própria criatura humana, entender como é que a mente trabalha no sentido de gerar a doença ou restaurar a mesma enfermidade, né? A gente tem visto aí um crescimento do interesse por conta disso, até pesquisas estão sendo realizadas, especialmente em alguns núcleos universitários no Brasil, no que diz respeito a práticas como o passe, o reiki, essas práticas que usam o magnetismo humano e também o magnetismo espiritual. Kardec deu aí o pontapé inicial, existe muita informação, até eu me surpreendi com tudo que aí está, e acredito que pelo menos pode servir de base para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões. Lembrando que, na realidade, a visão do Espiritismo, nessa criação aí do pessoal da Federação Espírita Brasileira, é essa composição. Aquele negocinho brilhante, sem forma definida, é o espírito. Reveste-se dessa estrutura intermediária, que é o tal do perispírito, ou corpo espiritual, que por sua vez modela essa estrutura física através da qual nós nos manifestamos. Então vamos ver umas coisas interessantes que o Kardec disse aí. Na realidade isso está numa revista espírita e é um prenúncio daquilo que viria a acontecer a partir do momento em que isso foi falado lá no século XIX. Os fenômenos vão surgir de todos os lados, sob os mais variados aspectos. Essas considerações são de uma entidade espiritual chamada Viúva Foulon, que na verdade era amiga pessoal de Kardec e que na realidade fazia parte do conjunto de entidades que atuavam na Sociedade Espírita de Paris. Mediunidade curadora, doenças incompreensíveis, efeitos físicos inexplicáveis pela ciência, tudo se reunirá num futuro próximo. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. Por isso, dela os espíritos se ocupam com boa vontade. Mas, como há entre eles ignorantes e sábios, não convém, mais por isso do que por outra coisa, dirigir-se ao primeiro espírito que se manifesta. Isso aí está escrito lá no livro dos Médiuns, que é o manual de orientação para quem se interessar pelo conhecimento da mediunidade. Kardec disse também: a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos, vem simplesmente provar a estes últimos que há coisas que eles não sabem e os convidar a estudá-las, que a natureza também tem recursos que eles ignoram. A ciência espírita, diz Kardec, nos ensina a causa dos fenômenos devidos às influências ocultas do mundo invisível e nos explica o que, sem isto, nos parecerá inexplicável. Sempre houve médicos, afirma Kardec, e os haverá sempre. Apenas os que se aproveitarem das novidades que lhes trouxerem os desencarnados terão uma grande vantagem sobre os que ficarem na retaguarda. Os espíritos vêm ajudar o desenvolvimento da ciência humana e não suprimir. Isso, de uma certa maneira, foi ratificado lá no livro Libertação, do André Luiz, no século XX, né? Acho que é um livro de 1957, por aí, e ali está dito, num dos comentários registrados pelo André Luiz, que, na realidade, o médico, mesmo o mais materialista, tem sempre na retaguarda os amigos médicos espirituais que procuram ajudá-los nos diagnósticos, nas prescrições, porque, segundo diz André Luiz, a saúde humana é altamente considerada pela espiritualidade, até porque a realidade de um corpo físico que tanto nós, de uma certa forma, negligenciamos, é uma aspiração muito grande por parte de uma grande parte de seres que estão já talvez um pouco mais esclarecidos a respeito da
reencarnação como um instrumento de evolução e que, na verdade, nem sempre contam com a colaboração daqueles que estão aqui na vanguarda, né, na frente, na posição que nós nos encontramos, que muitas vezes mudam as combinações que foram estabelecidas antes de acontecer a nossa reencarnação. São 27 perguntas e respostas que nós vamos ver agora. A primeira delas, e a segunda, vai falar sobre a visão do Espiritismo acerca de saúde. Bom, admitindo que o espírito imortal, no trabalho da própria evolução, se reveste do perispírito, ou corpo espiritual, que na nossa dimensão, por sua vez, se reveste do corpo físico, os conceitos de saúde, doença e seus tratamentos não ganham maior amplitude. Evidentemente, isso aí se, de uma certa forma, casa com a visão fisiológica do corpo humano e da saúde e da vida, né? E dá-nos uma visão muito mais ampla. Kardec vai nos responder. Espírito, perispírito e corpo físico reagem uns sobre os outros, resultando a saúde ou a doença da harmonia ou não entre eles. Na realidade, esse comentário, que vai ser dito a partir de agora também, ele é de um médico desencarnado chamado Morel Lavallée, e foi enunciado em 1867 e aproveitado por Kardec nessa consideração que estamos reproduzindo aqui. Se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamar, procede do corpo, problemas de higiene, problemas de alimentação inadequada, problemas de viciações que evidentemente exercem sobre nós um poderio muito grande, desorganizando áreas gástricas, desorganizando às vezes áreas respiratórias com cigarro, desorganizando a área nervosa com as drogas alucinógenas, né? Então, se procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Evidentemente, a médio e longo prazo, né? Porque nenhuma doença se instala assim também de uma forma instantânea. Sempre há necessária predisposição a partir da queda do sistema imunológico, né? Hoje a ciência já nos diz isso. Se a perturbação vier do perispírito, e aí vem o acréscimo, né? Trata-se de uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, sendo necessária uma medicação relacionada com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Nós sabemos hoje que a homeopatia, por exemplo, é um procedimento muito interessante. A própria acupuntura é um procedimento interessante, porque está atuando sobre essa estrutura sutil que ainda não é totalmente reconhecida aí pelos meios da ciência, que ainda está muito impregnada das limitações, restrições, preconceitos, intolerâncias trazidas das escolas religiosas frequentadas em existências passadas, até porque nas nossas próprias células existe gravado o tal do atavismo, né? Não só do ponto de vista da desagregação, desorganização do nosso corpo, mas também, às vezes, dos nossos comportamentos mentais e sociais. Se a doença proceder do espírito, porque tudo vai sair de lá, né? Na realidade, nosso espírito vai incorporando todas as informações daquilo que acontece no nosso entorno, seja no corpo espiritual, no corpo físico, na relação social. Isso nós vimos nas abordagens a respeito de complexo de culpa, regressão de memória e personalidade humana. Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar para combater outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e pode-se mesmo dizer o que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem por meios diversos para obter a cura. Ora, o que fazem geralmente os médicos? Cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque, sendo o perispírito um princípio superior à matéria, propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta e, se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele, através de todo aquele processo, aquele sistema maravilhoso chamado endócrino, o sistema do centro de força, que fazem uma acoplagem com essa estrutura, e na realidade, através do sistema nervoso, levam ao cérebro, trazem do cérebro as informações e respostas. E se acham em relação com ele, serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, nós destruiremos o efeito, é só nada mais que isso. Contudo, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente quando os cuidados cessarem,
até que se perceba que é preciso dirigir alhures à atenção, tratando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se nós considerarmos que tudo que há no universo nasce da vibração, da energia, que está ligada diretamente ao fluido, né? O Espiritismo chama do fluido cósmico universal, essa energia que vai, na realidade, se estruturando, se organizando, na medida em que vai tornando-se mais vibratoriamente lenta. Nós vamos vendo as diferentes formatações. Então existem os fluidos que envolvem o planeta, existem os fluidos que envolvem as diferentes regiões do planeta, os fluidos que envolvem o corpo espiritual, os fluidos que envolvem o espírito propriamente dito, né? Então, a doença, na realidade, consiste muitas vezes numa desarmonização de estruturas que estão naturalmente interligadas e, para serem tratadas, exigem talvez uma avaliação dentro de uma visão muito mais ampla. Como eu disse há pouco, o comentário que aí está vem do Dr. Morel Lavallée, Revista Espírita, um dos números lá de 1867. Como entender a afirmação de Kardec, que eu acho que isso é uma revelação, de que grande número de doenças é devido aos fluidos perniciosos de que é penetrado o organismo? Assim como existem os micro-organismos aí pelo ar, impregnando o nosso corpo através da respiração, através, muitas vezes, da alimentação, da mão suja, de outros procedimentos antigênicos, na realidade existem também os fluidos perispirituais que vão contaminar ambientes. Diz Kardec, sendo o perispírito, esse corpo espiritual dos encarnados, de uma natureza idêntica dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade como uma esponja se embebe do líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta que, por sua expansão e sua irradiação, se confunde com eles. Agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e enérgicos, podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorve pelos poros do corpo as emanações das matérias pútridas, causadoras de várias doenças endêmicas. Se, por exemplo, considerarmos um meio onde predominam pensamentos que reflitam sentimentos desequilibrados e, consequentemente, a presença dos maus espíritos, ele estará impregnado de maus fluidos, esse ambiente, né, que o encarnado absorverá pelo perispírito, como pode absorver pelos poros do corpo substâncias nocivas ou curativas. Assim se explicam os efeitos percebidos nos lugares onde existem aglomerações de pessoas ou reuniões de pessoas. Uma aglomeração qualquer que seja é um foco de irradiações de pensamentos diversos. É como uma orquestra ou coro de pensamentos onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e eflúvios cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe a impressão de sons pelo sentido da audição. Agora nós vamos começar a falar propriamente da mediunidade de cura. O conhecimento da mediunidade de cura é uma das muitas revelações ou conquistas que devemos ao Espiritismo. Essa é uma afirmação de Kardec. Mas o que vem a ser essa mediunidade de cura? A mediunidade de cura, diz Kardec, embora parte integrante do Espiritismo, é por si só toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo e não só abarca todas as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e complexas das obsessões que, por seu turno, também influem sobre o organismo, considerando que esse magnetismo foi, de uma certa forma, bloqueado, freado, quando surge, que é final do século XVIII, começo do século XIX, tendo como talvez o grande divulgador desse processo o tal do Franz Anton Mesmer, que era médico alemão, né? E que na realidade, o austríaco, não sei bem, que na verdade encontrou, assim como a homeopatia do Hahnemann, assim como o hipnotismo do Abade Faria, do James Bright,
enfrentaram grandes resistências e acabaram sendo desconsiderados pela Academia de Ciências de Paris e talvez das regiões europeias. Ontem, na palestra a respeito do encontro de um amigo nosso, o Bert Hellinger, o psicólogo ex-padre que criou o procedimento chamado constelação familiar. O Bert Hellinger, em abril, esteve no Brasil e ele faz um prognóstico a respeito da Europa, que é a base do conhecimento que se irradiou para a América e para outras partes do mundo, né? E o prognóstico dele é que a Europa vai naturalmente se transformar numa Itália como o Império Romano, que se encolheu e se tornou uma coisa praticamente inesquecível. Ela desaparecerá como desapareceu o Império Romano como foco de influência. Por quê? Por causa da presunção, da pretensão, da arrogância que ainda graça entre aquele povo. Coincidentemente, o Bert Hellinger não deve ter lido A Caminho da Luz, mas o Emmanuel tinha feito esse prognóstico lá, inclusive o Eduardo teve o cuidado de mostrar as duas afirmações, transcrevê-las, e é muito interessante essa visão, né? Porque nós também temos uma visão de curtíssimo prazo, mas a médio e longo a gente está vendo que a Europa está sendo infiltrada pelos refugiados de todas as procedências. A Inglaterra vai erguer um muro na cidade de acesso à Grã-Bretanha para evitar que os refugiados possam ter acesso à Inglaterra. Não é legal? Acho maravilhoso esse gesto de humanidade, né? Então, na realidade, o que vai acontecer? A contaminação da sociedade organizada, presumivelmente estabilizada, que já vem se demonstrando a médio prazo de uns meses ou anos para cá, né? A Alemanha, por exemplo, o sossego do povo acabou, França, o sossego do povo acabou, as perspectivas das radicalizações por conta de intolerância religiosa, anseio de domínio, evidentemente vão causar esse efeito citado aqui pelo Bert Hellinger e pelo Emmanuel. A mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou de pensamento. Então, os procedimentos que a gente tem visto por aí são procedimentos que muitas vezes usam não só cores, porque a cor, na verdade, não é nada mais do que a vibração, não é? E cada cor tem, na realidade, um efeito salutar ou prejudicial na nossa estrutura sutil. Porque todo socorro, na realidade, mesmo o passe, mesmo o reiki, mesmo qualquer um deles, eles vão, na realidade, primeiro provocar uma reação no nosso corpo espiritual, que depois se replicará no nosso corpo físico. Então, magnetização de fato ou de pensamento, porque a gente vê em alguns locais onde não existem as luzes, que são às vezes referências que os caras usam, existe a mentalização de determinadas cores sobre determinadas áreas dos corpos a serem beneficiados, sem falar nas irradiações, como nós vamos ver aí através da imposição de mãos. Quem diz médium, diz intermediário. E é aí que vai nascer a mediunidade pura, porque na realidade o que não é isso é na realidade o processo de magnetização. Diz Kardec, há uma diferença entre o magnetizador propriamente dito, que é aquele que foi o modelo imaginado pelo Franz Mesmer, médico, e o médium curador. O primeiro magnetiza com seu fluido pessoal, porque nós temos também na nossa organização fisiológica um fluido chamado vital, que é o resultado do funcionamento dos sistemas que são, na realidade, a junção de determinados órgãos que têm finalidades específicas. Questão 70, Livro dos Espíritos, tem uma nota de rodapé de Kardec que vai falar sobre esse fluido vital, né? E o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor, que essa é a grande revelação do espiritismo. O médium visualizou, tratou, usou aquele fluido vital, pessoal, e Kardec veio falar que existe algo além daquele que se combina com aquele e que, com a colaboração dos espíritos de outra dimensão, produzem os efeitos que naturalmente se almeja com os trabalhos de cura. O magnetismo produzido pelo fluido do homem, que é o fluido vital, é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. Essa diferenciação é de Kardec. O espírito pode agir diretamente, sem intermediário, sobre um indivíduo, mesmo remotamente, nós vamos ver aí na frente, como foi constatado em muitas ocasiões, seja para o aliviar e o curar, se possível, seja para produzir o sono sonambúlico, que é o sono que o Mesmer percebeu que acontecia,
e de uma certa forma resultava de a imposição das mãos sobre determinadas áreas do nosso cérebro e nos levavam-nos aquele torpor e resultava num estado alterado de consciência e fazia o tal do sonâmbulo, que era a matéria-prima da técnica de Mesmer, fazer prognósticos, fazer revelações do passado, às vezes fazer até sugestões de medicações, que na realidade eram ungüentos e formulações baseadas na fitografia, era o que dominava na época, não é? Kardec acrescenta, quando age por um intermediário, é o caso da mediunidade curadora. Então, curadora tem que haver necessariamente a consciência de que o trabalho realizado, o resultado obtido, deve-se ao espírito e não necessariamente ao médium, que a gente vê que vai assumindo áreas assim de superioridade. Eu tenho visto aí por onde passo, os caras já começam a vestir de branco, já vi até lugar que eu conheci, vi o trabalho no começo e de repente o cara começa a usar essa máscara que se usa. Pelo amor de Deus, né? Como o pessoal já vai deixando a vaidade. Nós vamos ver no final qual o maior problema do médium curador, que a gente vê há anos que a gente convive com essa situação e vê que os desvirtuamentos dos desvios e a perda talvez da própria capacidade curativa se deve justamente a essa imperfeição humana. O médium curador recebe, e a gente destacou, o influxo fluídico do espírito desencarnado. Vamos ver aqui algumas conexões. Surpreendentemente, tirando as duas conexões finais que são do Arigó, essas conexões são todas da Revista Espírita. Há uma médium que, na realidade, foi trazida das práticas do magnetismo do Mesmer, e o espírito começou a orientar ela, mostrar livros de anatomia, mostrar a função e a aplicação de determinadas ervas, foi mostrando para ela determinados tipos de problemas, que a moça era uma moça de uma classe social elevada, sensível, e na verdade, se olhar às vezes uma laceração, uma coisa pútrida no braço, no corpo de alguém, não é para qualquer estômago, né? Precisa de ter muita disposição de ajudar. Quando ela estava preparada, ela começou a ser usada nos procedimentos de cura. Ela vai ser, de uma certa forma, citada em vários números de algumas revistas espíritas. Depois os pais dela morrem e ela se torna abrigada por um médico. E esse médico começa a fazer os relatórios que estão aí. Nós pegamos alguns dados, para vocês verem como é interessante, naquela época, inclusive citação de processos de câncer, que a gente não usou aí. Que ele fala que não existiam, na época, ainda afirmativas curas do magnetismo em processos de câncer, mas os resultados caminhavam para isso. Depois, evidentemente, o Kardec morre e a Revista Espírita, sei lá, deixou de produzir esses materiais. Olha que interessante. Uma menina, 7 anos, acamada, dor de cabeça contínua, febre, tosse com expectoração, dor aguda do lado esquerdo, notadamente nos olhos, que se cobriam de vez em quando de substância leitosa, sem assistência médica por questões econômicas. Desde aquela época, né, continua o processo. Nós só evoluímos e requintamos. Hoje a gente cobra muito caro, né? Nós não, os médicos, invariavelmente. E falam bobagem, às vezes, né? Infelizmente, eu tenho visto aí casos assim, para quem tem cabelo de arrepiar, porque os caras fazem às vezes afirmações que desequilibram o doente em vez de ajudar, e no fim a constatação do exame de imagem mostra que foi um chute. Mas por que o cara disse? Por que ele não falou, vamos primeiro fazer um exame de imagem para ter certeza? Não, o cara já fala, assusta, amedronta, deixa a pessoa durante alguns dias num estado emocional deplorável, para depois ser constatada por outras avaliações médicas ou mesmo de exame de imagem, que o cara acaba chutando. A orientação espiritual, porque estamos vendo aí que quem manda é o espírito. Orientação espiritual recebida ali. Aplicação de passos fluídicos pela mãe sobre a cabeça. Quer dizer, não é ninguém especializado. É a mãe, até porque a mãe tem uma capacidade de doação maravilhosa pelos seus próprios filhos. Só precisa ter equilíbrio para fazê-lo, né? Então, os espíritos falaram, a aplicação de passos fluídicos pela mãe sobre a cabeça, os rins e o peito. O resultado, após 3 dias, a criança pedia para se levantar, a febre tinha passado, mostrando-se curada depois de 10 dias. Outro caso, mulher, 21 anos, punha-se nua com um bicho. Aí já é um problema
mental. Corria pelos campos, indo se deitar ao lado do cachorro num buraco de palheiro. Recursos médicos tentados sem resultado, até porque a psiquiatria também não estava evoluída na época. Orientação espiritual. Aplicação de passes fluídicos pelo marido. Quer dizer, não é ninguém especializado também, é um cidadão como eu, ou os senhores, as senhoras. Mas, na verdade, precisa de ter a disposição e a vontade. Sugeriram também assistência espiritual à entidade desencarnada, porque aquele comportamento era provocado, como a gente viu ali atrás. Os processos obsessivos também são resultantes e talvez merecedores de uma assistência espiritual. Então, havia uma entidade desencarnada que a levava à insanidade o comportamento descrito, bem como algumas alterações nas atitudes do marido em relação à esposa. Os caras falaram para ele algumas coisas que não são citadas na revista, que ele tinha que mudar para que a mulher dele não tivesse a vulnerabilidade de ser influenciada por uma entidade espiritual que estava fazendo esse estrago todo. O resultado: cura após algumas semanas de tratamento, porque também tem isso, né? Não existem necessariamente curas instantâneas. Há casos, como a gente até vai talvez ver aí, mas na verdade a maior parte exigem persistência, perseverança, confiança. Vamos ver esses itens, esses requisitos importantes. Como identificar o médium de cura? Kardec. Consiste a mediunidade dessa espécie na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o concurso de qualquer medicamento. Semelhante faculdade, incontestavelmente, tem o seu princípio na força magnética. Difere desta, entretanto, pela energia e instantaneidade da ação, porque provoca um bem-estar no primeiro momento, né? Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns a possuem sem nunca ter ouvido falar de magnetismo. A faculdade de curar pela imposição das mãos deriva, evidentemente, de uma força excepcional de expansão. Porque nós temos o fluido vital, temos o fluido perispiritual. Essa capacidade de expansão está intimamente ligada ao controle mental, está ligada à alimentação, porque às vezes a alimentação inadequada, a alimentação de determinados vícios ou dependências químicas ou dependências de drogas aditivas, elas na verdade contaminam os fluidos do indivíduo. E isso naturalmente representa uma restrição para que haja essa expansão citada por ele aí. Mas diversas causas concorrem para aumentá-la, entre as quais são de colocar-se na primeira linha. Pureza de sentimentos. Eu tenho que ter realmente a vontade de ajudar sem segundas intenções, que é o desinteresse. A benevolência, o desejo ardente de proporcionar o alívio diante daquele infortúnio, daquele sofrimento, daquela dor, daquela situação que a criatura está vivendo. Prece. Esse recurso aqui é tão desconsiderado, mas pela que a espiritualidade fala, tem uma capacidade de mutação da situação, do clima, do estado emocional, porque na hora que você faz a prece, que você verbaliza ela, há uma alteração no ciclo das suas energias através do pensamento que se tornam naturalmente mais, de uma certa forma, conectáveis com as influências e as correntes mentais da espiritualidade. Confiança em Deus, numa palavra, todas as qualidades morais, diz Kardec. A força magnética é puramente orgânica. Pode, como uma força muscular, ser partilha de toda a gente, quer dizer, todo mundo tem, mesmo do homem mau. Por isso que a gente vê uns caras mau caráter, às vezes, capazes de fazer alguns prodígios na área da mediunidade. Mas só o homem de bem se serve dela exclusivamente para o bem, sem ideias ocultas de interesse pessoal, tirar proveito da pessoa, nem da satisfação de orgulho ou da vaidade, porque o cara se acha, né? Infelizmente, a gente vê isso muito acontecer quando os efeitos começam a aparecer, a pessoa já sobe em cima de um pedestal e exige adoração e outras coisas mais, né, que são a vaidade, que é uma derivação do orgulho. Mais depurado, se ele adota esses critérios aqui, o seu fluido possui propriedades benfazejas e reparadoras, que não pode ter o homem vicioso ou interesseiro, porque os amigos espirituais que começam o trabalho, muitas vezes acabam deixando o cara falando sozinho, e quem ocupa o seu lugar, como o livro dos médiuns diz, são espíritos muitas vezes interessados na bagunça, né? Qualquer pessoa pode tornar-se um médium de cura, Kardec. Seria um erro considerar o aplicador como simples máquina de transmitir fluidos.
Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Devido ao temperamento e constituição do médium, seu fluido está impregnado de elementos diversos que lhe dão propriedades especiais. As qualidades do fluido humano apresentam nuances infinitas conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. Quer dizer, há de haver realmente uma conscientização que nós temos que cuidar melhor da nossa alimentação, dos nossos hábitos mentais, dos nossos hábitos, muitas vezes, sociais, para que a gente possa ter uma condição de auxiliar melhor. Está intimamente ligado também à questão moral do indivíduo. É evidente que o fluido emanado de um corpo doente pode inocular princípios doentes também ao assistido. As qualidades morais do transmissor, isto é, pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Evidentemente, numa situação especial como essa, que deve ser muito difícil, assim, a possibilidade de um efeito mais imediato torna-se maior, né? Há, pois, para o médium curador a necessidade absoluta de se conciliar o concurso dos espíritos superiores, se quiser conservar e desenvolver sua faculdade. Senão, em vez de crescer, ela declina e também desaparece pelo afastamento dos bons espíritos. A primeira condição para isso é trabalhar a sua própria depuração, em todos os sentidos, físicos, mentais, espirituais, psicológicos, a fim de não alterar os fluidos salutares que está encarregado de transmitir. Essa condição não poderia ser executada sem o mais completo desinteresse material e moral. Não pode ganhar nada, não pode pretender tirar proveito nenhum, conseguir favorecimentos em algumas situações, atender aquele porque pode interferir em seu favor, interferir em favor de alguma coisa, que a gente infelizmente vê muito acontecer por aí, né? De modo geral, há sempre associação de fluidos entre encarnado e desencarnado, Kardec. Todo efeito mediúnico, como já foi dito, resulta da combinação dos fluidos que emitem o espírito desencarnado e o médium. Pela sua conjugação, esses fluidos adquirem propriedades novas que separadamente não teriam, ou pelo menos não teriam, no mesmo grau. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os bons espíritos, sempre solícitos em secundar os esforços do homem bem intencionado. O fluido benéfico dos primeiros se causa facilmente com o do segundo, ao passo que do homem doente e vicioso, melhor dizendo, se junta ao dos espíritos maus que o cercam. O homem de bem que não dispusesse da força fluídica, pouca coisa conseguiria fazer por si mesmo, só lhe restando apelar para a assistência dos espíritos bons, pois quase nula seria a sua ação pessoal. Uma grande força fluídica, aliada à maior soma possível de qualidades morais, pode operar, em matéria de curas, verdadeiros prodígios. Isso está no Obras Póstumas, no item 52 do capítulo 6. Mais duas conexões, ou melhor, mais algumas conexões, né? Homem acometido por 8 meses de exostoses no quadril e no joelho, que lhe causam grandes sofrimentos e o obrigam a ficar acamado. O procedimento sugerido, um de seus amigos, rapaz dotado de mediunidade de cura, prodigalizou-lhe cuidados pela simples imposição das mãos sobre a cabeça durante alguns minutos e pela prece, que o doente acompanhava com fervor edificante. Durante o procedimento, ele, o doente, sentia a impressão de várias mãos, que massageavam e estiravam a perna, que se via alongar-se de 10 a 12 centímetros. O resultado, melhora muito sensível, pois começa a andar. Embora a antiguidade e a gravidade do mal necessariamente tornem a cura mais difícil e mais demorada que de uma simples entorse. Na Revista Espírita de janeiro de 1864, Kardec conta alguns fatos interessantes relacionados à cura. A cura de uma nevralgia violenta após 5 minutos de emissão fluídica simples com as mãos. A cura de uma sensibilidade aguda da pele manifestada 15 anos antes. Cura 15 anos antes, após a emissão fluídica diária de 15 minutos durante 35 dias. Finalmente, o caso mais interessante,
cura de indivíduo acometido de epilepsia durante 25 anos, com crises diárias, após 35 dias de emissão de fluido direcionado para estômago e nuca, segundo orientação dos espíritos. 25 anos, 35 dias de tratamento através de fluidos. Como se produz essa ação fluídica? Kardec. Pode-se operar de 3 formas. Pelo magnetismo humano, cuja ação se acha condicionada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido do indivíduo. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento. Às vezes a gente nem sabe e isso acontece. Quando a gente dorme, nós vamos ver aí na frente, nós estamos sendo socorridos e não estamos nem sabendo. Seja provocar um transe espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, constituindo um magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Nós lembramos o caso do Antídio, livro No Mundo Maior. O cara está com uma cirrose, bebaço, no boteco, lá no fundo de um salão de baile, e na verdade o Calderaro, André Luiz e uma equipe vão na direção dele. O objetivo é fazer com que ele permaneça encarnado durante mais alguns dias, para que ele pudesse encaminhar os negócios, de maneira que a sua esposa e seus filhos, que estavam dentro de uma linha de conduta irrepreensível em relação aos comprometimentos assumidos antes de renascerem. Então o que o Calderaro faz? Ele dá uma irradiação na área cardíaca do Antídio, que é o homem, e o Antídio tem uma espécie de uma necrose na área cardíaca do coração, evidentemente, e ele tem a sensação de um infarto, que dá um grito e cai no chão. Evidentemente o socorro chega, ele vai para o hospital e fica internado durante algumas semanas, que é o tempo suficiente para que ele possa se desintoxicar mais ou menos, já que o fígado já não tem jeito mesmo, e aí ele vai ter condição de talvez encaminhar a sua própria empresa na direção que a esposa possa dar sequência no trabalho posteriormente. Pelos fluidos que os espíritos derramam, é a outra ação fluídica sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É um magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual, combinado com o fluido humano, que é o fluido vital. O fluido espiritual do desencarnado lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, que é onde nós nos transformamos se queremos no médium de cura. No caso do médium de cura, como se dá essa ação? Os médiuns curadores curam só pela ação fluídica em mais ou menos tempo, mas às vezes instantaneamente, sem emprego de qualquer remédio. O poder curativo está nos fluidos depurados dos bons espíritos, para os quais os médiuns curadores servem de condutores, quer dizer, tem que ter o espírito encarnado na retaguarda. O exercício dessa faculdade curadora só tem lugar com o concurso dos espíritos, repetimos. Kardec repete: a mediunidade curadora pode curar algumas doenças, mas há doenças fundamentalmente incuráveis, e seria ilusão crer que a mediunidade curadora vai livrar a humanidade de todas as suas enfermidades. A mediunidade curadora depende de uma disposição orgânica, de forma que muitas pessoas a possuem, ao menos potencialmente, germe, que fica em estado latente por falta de exercício e desenvolvimento. A mediunidade curadora exige imperiosamente o concurso dos espíritos depurados. Há para o médium curador a necessidade de atrair o concurso deles, desses espíritos superiores, se quiser conservar e desenvolver sua faculdade. A primeira condição para o médium curador é trabalhar em sua própria depuração, repetimos de novo, a fim de não alterar os fluidos salutares que está encarregado de transmitir ao doente com completo desinteresse material e moral. As qualidades do médium curador devem ser o devotamento, a abnegação, a humildade, além do desejo de fazer o bem e tornar-se útil aos semelhantes. Como se opera a cura? O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo doente uma substância, ou melhor, uma parte da substância
do seu envoltório fluídico, que é o chamado corpo espiritual. A cura se opera pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, dependendo da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes de acordo com as circunstâncias. Cada um registrará, evidentemente, de acordo com um fator que nós vamos falar daqui a pouco. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo comum. Outras é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, diz Kardec, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade, havendo entre os dois polos infinitos matizes. Nas revistas espíritas, nós não aproveitamos aí nenhum caso desse, mas existem pelo menos 3 citações de casos de curas instantâneas e algumas de curas através do atendimento remoto, que é um negócio que parece que começou a ser mais ou menos conhecido quando o Edson Queiroz começou a receber cartas e sugeria que as pessoas ficassem lá predispostas com roupas brancas, com um lençol branco deitado na sexta-feira ou em qualquer dia da semana, que as equipes espirituais iriam se fazer presentes, e há muitos casos de cura obtidos através desse procedimento. Todas as curas são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e rapidez da ação. Como dissemos, embora o Edson Queiroz tenha difundido essa prática de curas remotas, na verdade Kardec já tinha tratado do assunto. Mais conexões lá da Revista Espírita. HL, 9 anos. Diagnóstico: protusão e entumecimento permanente da língua, que avança de 5 a 6 centímetros além dos lábios e parece estrangulada. A língua é rugosa, os dentes inferiores estão corroídos pela língua. Para comer, a criança é obrigada a afastar a língua para um lado com uma mão e introduzir os alimentos na boca com a outra. Tal estado remonta à idade de 2 meses e meio. Esses casos, onde a linguagem é uma linguagem mais técnica e específica, né? Protusão, entumecimento, na verdade são os relatos do médico que acompanhava a médium de cura durante algum tempo, né? Evidentemente, reunindo os registros de efeitos extraordinários obtidos através da imposição de mãos ou de outros. Caso muito grave, julgado incurável pela medicina da época. A língua retraiu-se após o tratamento e a doente ficou completamente curada. MLR, 24 anos, reumatismo antigo na mão direita, com debilidade completa e paralisia das falanges. Linguagem aqui é do médico. Impossibilitada de trabalhar. Prognóstico: cura muito difícil, se não impossível pela medicina. Curada em 20 dias de tratamento pela imposição de mãos, recomendada lá pela espiritualidade. O resultado é garantido ou está condicionado a vários fatores? A faculdade de curar pela imposição de mãos, diz Kardec, tem evidentemente seu princípio numa força excepcional de expansão, mas é aumentada por diversas causas, entre as quais é necessário colocar em primeira linha pureza de sentimentos, desinteresse, benevolência, ardente desejo de aliviar, prece fervorosa e confiança em Deus, em uma palavra, todas as qualidades morais. Todo efeito mediúnico é o resultado da combinação de fluidos emitidos por um espírito e pelo médium. Por essa associação, esses fluidos adquirem propriedades novas que não teriam separadamente, ou pelo menos não teriam no mesmo grau. Kardec acrescenta ainda: a substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, porque não tem as resistências físicas, em razão da tenuidade dos seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais, como a medicina, ou melhor, a
farmacopeia alopática, por exemplo. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os bons espíritos solícitos em virem secundar os esforços da pessoa bem intencionada. Kardec acrescenta também que a ação fluídica é poderosamente secundada pela confiança do doente. Não adianta o cara sentar ali e estar desconfiado do que vai acontecer, com medo do que vai acontecer. Então a gente tem que relaxar e confiar que o que vem pela frente é em seu próprio benefício. O milagre das tradições religiosas, na verdade, não resulta do desconhecimento desses elementos colocados até agora, diz Kardec. A cura é produzida em todos os casos pela magnetização espiritual, pela ação do fluido emanado do espírito desencarnado, seja o São Benedito, São Expedito, São Judas Tadeu, seja lá quem for. Esse fluido, não obstante etéreo, não deixa de ser matéria, só que numa outra dimensão, né, como energia, as ondas eletromagnéticas da televisão, micro-ondas e tudo mais. São matéria também. Pela corrente que lhe imprime, o espírito pode com ele impregnar e saturar todas as moléculas da parte doente, podendo modificar as suas propriedades, se estiverem aí, de uma certa forma, bloqueadas, né? A energia da corrente está na razão do número, da qualidade, da homogeneidade dos elementos que compõem a corrente das pessoas chamadas a fornecer seu contingente fluídico. Então, naqueles grupos que muitas vezes se organizam para provocar os tratamentos de cura, como no caso da cromoterapia, que a gente tem visto por aí também, na realidade as pessoas que estão participando também têm que ter, de uma certa maneira, consciência de que elas têm que estar melhor preparadas, mental e fisicamente, para poder fornecer os elementos que vão dar a qualidade e homogeneidade dos elementos que serão manipulados pelos espíritos. Essa corrente provavelmente ativa a secreção que deve, numa fratura, por exemplo, produzir a soldadura dos ossos, assim produzindo uma cura mais rápida do que quando entregue a si mesma. No último caso que nós vamos mostrar, que é da época do Kardec, há o caso de uma fratura do braço direito, um pouquinho abaixo do cotovelo, e foi um caso de cura praticamente instantânea, que o Dr. Demeure, que é o Dr. Fritz lá da época, né, na realidade, quando a moça fraturou o braço, os pais iam procurar um médico, mas através da própria moça, que era médium, o espírito falou: olha, não precisa que eu vou resolver a parada. Aí ele adotou alguns procedimentos, sugeriu uma imobilização e sugeriu a reunião de um grupo. Nós vamos ver essa descrição lá no fundo. Muito interessante, porque a moça praticamente se viu curada, mas dormiu e desfez o resultado que tinha sido alcançado. Aí fizemos nova reunião, na nova reunião o médico repetiu o procedimento e a moça teve a soldadura da fratura imediatamente. Isso é tanto mais por causa do grupo que estava cercando o ambiente, né, que foi reunido ali. Isso é tanto mais provável quanto o espírito não cura por milagre, mas por uma aplicação mais criteriosa das leis da natureza, em virtude da sua clarividência, que o espírito enxerga onde nós não conseguimos perceber nada. Se, como a ciência é levada a admitir, a eletricidade e o calor não são fluidos especiais, nas modificações ou propriedades de um fluido elementar universal devem fazer parte dos elementos constitutivos do fluido perispiritual, que na realidade é uma concentração, uma condensação das energias capturadas pelo espírito quando vai se iniciar o processo reencarnatório. Como Kardec, como André Luiz nos fala no capítulo 12 do livro Evolução em Dois Mundos, um novo corpo espiritual também vai ser formado a partir do corpo mental e da agregação desses elementos do fluido cósmico universal, que vai, na realidade, servir de meio de manifestação para o espírito, não só através do corpo que vai se formar fisicamente, mas também depois que esse corpo cessa as suas atividades, a forma continua até a nova reencarnação que virá para cá. Sua ação, no caso presente, está, pois, implicitamente compreendida, absolutamente, como quando se bebe vinho, necessariamente se bebe água e álcool. Pelo que se pode entender, o fluido magnético é essencial para os efeitos pretendidos. Como se origina? Kardec diz: tem duas fontes bem distintas, os espíritos encarnados e os desencarnados.
Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. O dos espíritos bons é necessariamente mais puro e por isso mesmo tem propriedades mais ativas que levam a uma cura mais rápida. Passando através do encarnado, pode alterar-se como acontece com uma água límpida. Quer dizer, se eu estou com o meu corpo aqui de uma certa forma doente ou impregnado de substâncias prejudiciais, nicotina, álcool, evidentemente carne vermelha ou carne de maneira geral, né? Então eu estou contaminando os fluidos que estão sendo, de uma certa forma, emanados pelo meu corpo perispiritual e físico. Ao passar por vaso impuro, e como sucede com todo remédio, se permanecer num vaso sujo, perdendo em parte suas propriedades benéficas. O fluido espiritual será tanto mais depurado e benfazejo, quanto mais o espírito que o fornece for mais puro e mais despreendido da matéria. As qualidades do fluido humano apresentam matizes infinitos, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. É evidente que o fluido emanado de um corpo doente pode inocular princípios também doentes. O fluido espiritual mais poderoso em face da sua pureza produz efeitos mais rápidos e muitas vezes quase instantâneos. Quer dizer, se o médium é um cara consciente, compenetrado das suas implicações no resultado a ser obtido, começa a mudar, né? Evidentemente a somatória do fluido dele, que se aproxima do fluido espiritual, como foi dito há pouco, vai produzir resultados mais rápidos e quase instantâneos. Como esse fluido não é do magnetizador, resulta que a fadiga é quase nula, então dificilmente o que está doando vai se sentir cansado, extenuado, seja nessa prática, seja na prática do passe. Mais algumas conexões. R, 32 anos de idade, inflamação e entumecimento crônico das amígdalas, cefalgia violenta, dores na coluna vertebral, abatimento geral, ausência de apetite. O mal começou por arrepios e surdez e durava 2 anos. 2 anos. Prognóstico, caso grave e difícil de curar. O mal tem resistido aos melhores tratamentos aplicados. O resultado, a doente está curada após os procedimentos sugeridos pela espiritualidade, que invariavelmente consistiam na imposição de mãos durante um certo número de tempo. FR, 27 anos, tumor branco cicatrizado no joelho esquerdo, abscesso fistuloso na parte posterior da coxa, acima da articulação. O mal existe desde os 10 anos. Prognóstico, caso muito grave e incurável, segundo a medicina. Resistiu aos melhores tratamentos instituídos durante 6 anos. O doente foi pensado com ungüentos preparados pela médium e tomou infusões de plantas diversas, evidentemente sob orientação dos espíritos. Resultado, hoje se pode considerá-lo curado. E os efeitos e os médios de cura como surgem? Há curas resultantes da ação do magnetismo espiritual puro, sem qualquer mescla com o magnetismo humano, pois por vezes os espíritos se servem de médios especiais como condutores dos seus fluidos, ou do seu fluido. São esses os médios curadores propriamente ditos, cuja faculdade apresenta graus muito diversos de energia, conforme sua aptidão pessoal e a natureza dos espíritos que os assistem. A mediunidade curadora ainda não se apresentou, diz Kardec, ao que saibamos, passaram-se 150 anos, continua igual, com caracteres de generalidade e universalidade. Quer dizer, nem todos os lugares é do mesmo jeito. Mas, ao contrário, restrita como aplicação, isto é, o médium tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que sobre outros, e não cura todas as doenças. Arigó, o Edson Queiroz, que são os casos mais impactantes pelo procedimento invasivo, eles dispensavam muita gente pelo que a gente reúne de informações em vários livros sobre o assunto hoje. Compreende-se que assim deva ser, quando se conhece o papel capital que representam as afinidades fluídicas em todos os fenômenos mediúnicos. Algumas pessoas somente o gozam acidentalmente para um determinado caso. Seria, pois, um erro acreditar que pelo fato de se ter obtido uma cura, mesmo difícil,
podem ser obtidas todas, em virtude de um fluido próprio de certos doentes ser refratário. Essa refratariedade certamente está intimamente ligada à necessidade daquela doença, porque na verdade ela é nada mais do que uma restrição imposta pelo estrago que eu fiz ao meu corpo em vida passada, do ponto de vista dos excessos cometidos, dos vícios desenvolvidos, da alimentação deles. Eu sobrecarreguei a área respiratória, a área cardíaca, a área digestiva e na área renal, e agora não adianta a gente supor que os espíritos vão fazer milagres, né? Na verdade, aquilo faz parte da prova que se tem que passar. A cura é tanto mais fácil quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos, porque às vezes também o cara nem acredita no que está acontecendo, né? Também é surpreendente ver algumas pessoas frágeis e delicadas exercerem uma ação poderosa sobre indivíduos fortes e robustos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que então essas pessoas são bons condutores do fluido espiritual, ao passo que homens fortes podem ser péssimos condutores porque está com a mente ainda muito materializada. Tem apenas o seu fluido pessoal, fluido humano, que jamais tem a pureza e o poder reparador do fluido depurado dos espíritos bons. Então, de acordo com isso, pode-se compreender o porquê da oposição que a mediunidade curadora se torne uma profissão, porque tem gente que pensa que pode fazer dela realmente um meio de vida. Kardec diz: para que isso ocorra, seria preciso o indivíduo ser dotado de uma faculdade universal. Ora, só os espíritos encarnados da mais elevada ordem poderiam possuí-la nesse grau. Ter essa presunção, mesmo exercendo-a com desinteresse por pura filantropia, seria uma prova de orgulho, que por si só seria um sinal de inferioridade moral. A verdadeira superioridade é modesta, faz o bem sem ostentação e apaga-se em vez de procurar o brilho. O famoso vai buscá-la e a descobre, ao passo que o presunçoso corre atrás da fama que muitas vezes lhe escapa. Lembraremos aqui, diz Kardec, que a mediunidade está exclusivamente na ação fluídica mais ou menos instantânea, que não se deve confundi-la nem com o magnetismo humano, nem com a faculdade que tem certos espíritos de receber dos espíritos a indicação de remédios, o médium receitista, né? Então não é mediunidade curadora, segundo Kardec. Estes últimos que recebem essas receitas são apenas médiuns receitistas, como outros são médiuns poetas ou desenhistas. A mediunidade de cura, capaz de produzir efeitos prodigiosos, independe então da condição moral do indivíduo, diz Kardec. Os médiuns curadores, na estrita acepção do termo, isto é, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual, que sabem que não são causadores de nada, são meros efeitos ou intermediários, são extremamente raros, porque essa faculdade, elevada ao mais alto grau, requer um conjunto de qualidades morais raramente encontradas na Terra. Só esses podem obter, pela imposição das mãos, essas curas instantâneas que nos parecem prodigiosas. E aí ele diz: pouquíssimas pessoas podem pretender esse favor. Bom, sendo o orgulho e o egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas, daí resulta que os que se vangloriam de possuir esse dom, e por toda parte vão enaltecendo as curas maravilhosas que fizeram ou que dizem ter feito, que buscam a glória, a reputação ou o lucro, estão nas piores condições para o obter, porque essa faculdade é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Sendo, pois, a mediunidade curadora pura uma exceção aqui na Terra, resulta quase sempre uma ação simultânea do fluido espiritual e do humano, ou seja, os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão porque agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um ou de outro fluido e na maior parte, ou não, melhor, na maior ou menor rapidez da cura. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber fazer-se assistir por espíritos bons. Nesse caso, os espíritos lhe vêm em ajuda, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Os espíritos vêm aos que eles querem, não os pode constranger nenhuma vontade, não posso exigir que ele venha.
Eles se rendem à prece, se essa for fervorosa, sincera, mas nunca por injunção. Disso resulta que a vontade não pode dar a mediunidade curadora e ninguém pode ser médium curador com desígnio premeditado. Reconhece-se o médium curador pelos resultados que obtém e não por sua pretensão de o ser. Mais conexões. Mulher, 22 anos, acometida de crises violentas e incomuns em que rugia, um problema de transtorno psiquiátrico. Mugia, rolava-se, sentia golpes terríveis no estômago, desfalecia, permanecendo de 4 a 5 horas desorientada, chegando uma vez a permanecer 8 horas sem recobrar a lucidez. Tratamentos médicos tentados ineficazes, bem como os tentados por profissionais ou sacerdotes da região, reputados como curadores, exorcistas, adivinhos. Orientação espiritual, suspensão de qualquer tratamento médico, aplicação por parte do marido de passe sobre a fronte da esposa após uma prece endereçada a Deus. Mais uma vez, não é ninguém especial, é simplesmente o marido. Talvez aquele que vai fazer uma cura uma vez só, né? A paciente ficou completamente curada após 10 dias. Evidentemente, deve ser o efeito de alguma influência espiritual. Mulher padecendo dores lancinantes derivadas de um entorse sofrido um dia antes, dotada de percepções mediúnicas no campo da mediunidade e da evidência. Houve uma reunião sugerida pelos espíritos que a orientavam, de grupo de amigos dedicados aos experimentos espíritas, objetivando aliviar os desconfortos. No desenrolar da reunião, a doente via um espírito curvado sobre a sua perna, operando fricções e massagens, fazendo de vez em quando uma fração longitudinal sobre a parte doente, absolutamente como teria feito um médico, o que revelou ser ao final. A operação era tão dolorosa que a paciente por vezes vociferava e fazia movimentos desordenados. A crise, contudo, não teve longa duração. O resultado: ao cabo de 10 minutos, todo o traço da entorse havia desaparecido, sem sinais de inflamação. O pé tomado sua aparência normal, demonstrando ter sido curada a lesão, movimentando-se sem dificuldade, como fazia minutos antes da reunião. Quais os requisitos principais para ser um bom médium de cura? A vontade é ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, que só vem se eles quiserem. Contudo, é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano uma boa direção e uma energia maior. No homem indolente e distraído, a corrente é fraca, a emissão é lenta, o fluido espiritual para nele, mas sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não se deve confundir a vontade enérgica com a obstinação. Porque esta é sempre uma consequência do orgulho ou do egoísmo, ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento. A vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Este ponto, que é capital, liga-se a um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo, o das criações fluídicas e das modificações que o pensamento pode produzir na matéria. Pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vêm ser produzidas sob a influência da eletricidade, calor e luz. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só reclamando o concurso dos espíritos bons, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. A possibilidade de abrandar certos sofrimentos, mesmo de curar certas doenças, ainda e de maneira não instantânea, é dada a todos, sem que haja necessidade de ser o magnetizador. Como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. A maioria dos médiuns curadores inconscientes, os que absolutamente não se dão conta da sua faculdade, que por vezes são encontrados nas mais humildes posições e em gente privada de qualquer instrução, recomendam a prece e se socorrem orando. A utilização de fórmulas, cantos, roupas é indício de manifestação da mediunidade de cura, como afirmam alguns?
Apenas a ignorância, diz Kardec, faz crer na influência de tal ou qual fórmula, às vezes até misturando práticas evidentemente supersticiosas, às quais se deve conferir o valor que merece. Mas, porque se obteve resultados satisfatórios, uma ou mais vezes, seria temerário considerar-se médium curador e daí concluir que se pode vencer toda espécie de mal. Prova a experiência que, na acepção restrita da palavra entre os mais bem dotados, não há médiuns curadores universais. Este terá restituído a saúde a um doente e nada produzirá sobre outro. Aquele terá curado o mal no indivíduo, mas não curará o mesmo mal outra vez, na mesma pessoa ou em outra. A mediunidade curadora é uma aptidão inerente ao indivíduo, como todos os gêneros de mediunidade. Mas o resultado efetivo dessa aptidão independe de sua vontade. Incontestavelmente, ela se desenvolve pelo exercício e, sobretudo, pela prática do bem e da caridade. A mediunidade curadora está intimamente ligada ao espiritismo, já que repousa essencialmente sobre o concurso dos espíritos. Ora, os que não creem nos espíritos, nem na alma, e ainda menos na eficácia da prece, não poderiam colocar-se nas condições requeridas, pois isso não é coisa que se possa experimentar maquinalmente ou mecanicamente. Fala-se no meio espírita que muitas curas aconteceriam durante o sono físico dos doentes. É possível? Na obra assistencial dos espíritos amigos, aí já é André Luiz, interfere nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuam-se alterações profundas na saúde dos pacientes, alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa, quer dizer, nós vamos recuperando a estabilidade orgânica progressivamente. Grandes males, diz lá o instrutor que André Luiz ouviu, são assim corrigidos. Enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontram o serviço da prece na mente enriquecida pela transformadora fé, facilitando a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devem operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta, e desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne, em que a mente se manifesta. Essa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege, quer dizer, não pode ser generalizada, né? Em alguns casos, o concurso do plano espiritual conseguirá tão somente angariar só reconforto. A pessoa vai se sentir relativamente bem. Estamos entre a terra e o céu, capítulo 5. Agora começamos com esse fenômeno extraordinário. Olha que coisa interessante. É um caso entre as milhares que foram atendidos e envolve uma mulher, Maria Emília Silveira, desenganada pelos médicos. Ela estava com câncer no útero. Isso se deu no dia 23 de 7 de 57. Essa mulher era procedente de Vitória da Conquista, na Bahia, foi parar lá em Congonhas do Campo. Havia como testemunhas principais o marido, o advogado do marido, o Ademar Alves Brito, que era um coronel do Exército, Newton Boechat, que era um pesquisador espírita. A cirurgia durou 8 minutos. Na verdade, é um fenômeno assim extraordinário, porque estava cercado de pessoas, olhando a pessoa deitada. A mesa cirúrgica era uma porta, apoiada sobre folhas de jornal. A mulher deitou e vamos ver o que acontece. Um médico, porque havia muitos médicos que iam lá espiar o Arigó, ver o que era isso aí, se era possível o que acontecia, né? Diz ele no seu depoimento: penetramos no pequeno aposento onde se fazem as intervenções, encontrando a paciente deitada em decúbito dorsal sobre o assoalho. Incumbiu-me o Dr. Fritz de afastar as vestes da paciente, quer dizer, a pessoa não tinha que ter pudor, né? Está desesperada mesmo, a fim de praticar a intervenção. Perguntou ao marido presente se desejava que a intervenção se fizesse pela via baixa ou por via abdominal, decidindo-se o marido por via baixa. Foram introduzidos na cavidade vaginal da paciente, sem auxílio de espéculo, 3 tesouras, 2 bisturis, com manobra brusca, sem ferir a doente. Cada instrumento introduzido de um só golpe. O ramo das tesouras era ainda mantido pela mão do médium Arigó.
Para surpresa nossa, o outro ramo da tesoura, automaticamente, sem nenhuma intervenção visível da mão humana, passou a se movimentar, aproximando-se e afastando, do primeiro como ocorre no ato de seccionar um objeto. Procuramos ver se o movimento que presenciávamos na tesoura estendia-se a outras peças do instrumental cirúrgico empregado na operação, e nada pudemos registrar, ouvindo-se, no entanto, o barulho de entrechoque de metais e o ruído do seccionamento dos tecidos. É o médico que está contando. Decorridos poucos minutos, o Dr. Adolfo Fritz, através da intervenção do médium Arigó, retirou do campo operatório uma das tesouras introduzidas que se apresentava ligeiramente impregnada de sangue. Tornou a repor a tesoura no local, dizendo: Senhor, não quero que haja sangue. E a intervenção se fez sem hemorragia. Tomando em seguida uma pinça, recomendou-nos prestar atenção e, introduzindo no local da intervenção, retirou um pedaço de tecido com cerca de 8 centímetros por 4, mostrando-o a todos os presentes. A primeira impressão que tive foi que se tratava da extirpação do útero, mas, como informasse ele a doente que perguntou, não, que ainda poderia conceber, porque a mulher não está sentindo nada, concluí que se tratava da operação de um tumor uterino. Sem praticar nenhuma anestesia, no decorrer de toda a intervenção, manteve-se a paciente com fisionomia calma e tranquila, não deixando transparecer absolutamente nenhum gesto ou reação de dor. Na realidade, há um livro que nós vamos mostrar a capinha daqui a pouco, que é um livro de um americano, que veio com a equipe de cientistas americanos pesquisar o Arigó, e ele diz que essa mulher realmente, quando eles voltaram ao Brasil posteriormente, já tinha um filho de 8 anos nascido depois dessa cirurgia. Segundo o marido, retirado do tumor, o Dr. Fritz deu uns 4 ou 5 socos no ventre, que antes estava doendo demais, local antes dolorido, e sua mulher permaneceu impassível, sem nada sentir. A gente imagina que Arigó e outros que vieram nessa linha objetivavam justamente provocar um impacto retumbante aí no conhecimento científico que existia, né? Mas, na verdade, os cientistas só se preocuparam em perseguir. Por que alguns enfermos não alcançam a mais leve melhoria? Aí vem André Luiz. As irradiações magnéticas não lhes penetram o veículo orgânico por faltar-lhes o estado de confiança. Está lá recebendo assistência, mas está descrendo do que está acontecendo. Indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente certa tensão favorável, ou seja, um clima de predisposição, né? Essa tensão decorre da fé. Não nos reportamos ao fanatismo religioso, à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e o amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Então a afirmação "tua fé te curou" não é feito de retórica de Jesus. A fé que Jesus se referia, diz Allan Kardec, não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la, podendo ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, estômago, pulmão, coração, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro, que é o médium, age como uma bomba calcante, isso está no livro A Gênese, e o segundo, que é o doente, como uma bomba aspirante, algumas vezes sendo necessária a simultaneidade das duas ações, doutras basta uma só. Aquele que não possui fé opõe uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação, permitindo-nos compreender o porquê. Kardec diz: apresentando-se ao curador 2 doentes com a mesma doença, possa ser curado um e outro não. Conforme documentado no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5,
As ações de Jesus prosseguiram após sua morte, pois através dos seus discípulos diretos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos desses apóstolos. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? André Luiz, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. O potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Alguns podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando ao seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque, interferindo num campo de forças que lhe é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que, como eles, se afinizam, precipitando-se em difíceis situações que não vêm à baila comentar. Se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles, porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Para curar serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Coração nobre, mente pura, o exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem através dos espíritos a benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. Entretanto, para o esforço desse tipo, são necessárias pessoas que se obriguem a efetuar estudos especiais, visto que a ausência de estudo significa estagnação. Mais uma do Arigó, o livro americano é aquele ali do John Fuller. Olha que impressionante aquela imagem ali. Essa imagem divulgou-se pelo mundo inteiro. Esse médico chamado Arilex era espírita, um chato, morreu já, e na verdade era professor aqui da Universidade de São Paulo. E ele foi lá para tirar limpo também, porque ele não acreditava nas coisas. E olha a descrição dele, que interessante. Arigó, em estado de transe mediúnico, convidou-nos a aproximarmos do local em que ia operar na frente do povo. Embora declinássemos nossa qualidade de médico, não deu a mínima importância, não dispensou nenhuma atenção especial, porque o Dr. Fritz era meio durão, né? Tratou-nos rudemente. A única gentileza, convidar-nos a assistir às operações e posteriormente auxiliar-nos. No espaço de meia hora, realizou 4 operações que foram: primeiro, drenagem de quisto sinovial, sem nenhuma preparação cirúrgica, anestesia ou asepsia, não usando nenhuma técnica hipnótica ou letárgica, toques no paciente ou qualquer outro processo de sugestão ou algo semelhante. Segundo, operação de um lipoma do braço de uma mulher. Arigó convidou-nos a segurar o braço da paciente, o que me permitiu observar a operação bem de perto, a um palmo do meu rosto, e cronometrá-la. Nas mesmas condições anteriores, saiu o lipoma em 30 segundos. Observei que ele não cortou a epiderme, fazendo a incisão comum. Friccionou a pele com as costas do bisturi até que ela se abriu, apertando o lipoma, que saiu inteiro. 3. Outro lipoma nas mesmas condições, mesma rapidez, mesma maneira estranha. 4. Operação de pitirígio. Segurou a cabeça do paciente. Arigó realizou a intervenção. Segurei a cabeça do paciente, o Dr. Ali falou. Arigó realizou a intervenção com uma tesoura de unha. Ante o sangramento abundante, comprimiu o local com algodão, mandando o sangue estancar, produzindo a hemostasia imediata, mandando, ao final, a paciente embora sem maiores cuidados. No correr dos atos operatórios, os pacientes estavam conscientes, tranquilos, não reagindo, respondendo na sentir, pensando. Lembrando que o olho é um negócio assim que a gente tem dificuldade de deixar até pingar colírio. Arigó muitas vezes virava o rosto para trás, conversando ali, continuando a manejar violentamente a faca entre a pálpebra e o globo ocular do paciente, provocando algumas vezes a protusão do olho, arrancava o globo para fora.
fazendo como que saltar da órbita. Tudo sem asepsia, sem anestesia e sem que os pacientes acusassem dor. O que podemos saber sobre o atendimento solicitados através dos chamados cadernos de vibrações aí dos centros espíritas, urnas para colocação de pedidos, etc. Pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato recebem tudo quanto pedem? Diz André Luiz, recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, forçando os responsáveis pela recepção e análise dos pedidos a estudar até que ponto podem ser úteis no particularismo dos seus desejos. Alguns reclamam orientações várias, obrigando a equilibrar-se a cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, gente que é zona de conforto, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são totalmente desatinados. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente ao testemunho da conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. No livro Mensageiros, o André Luiz faz uma descrição do que está acontecendo. A gente vê lá o caderno de vibrações, mas ele fala assim, eram 4 entidades separando lá os pedidos, 40 se mobilizando para analisar se tinha procedência e talvez a possibilidade de fazer alguma coisa. É muito interessante, porque a gente vê lá a ordem de vibrações e pensa, isso aí é um papel que vai para o lixo. Mas na verdade, enquanto a gente está escrevendo, e uma coisa que o Chico Xavier falou, é preciso que você escreva com intenção e sentimento. Porque se você escrever por escrever, faz aquela relação interminável, os caras não dão embora, né? Não tem tempo. O chamado passe inclui-se entre os procedimentos de cura. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. André Luiz. Na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tesouro indivisível da matéria. Antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Passe é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que valorizam. Pode ser dispensado à distância, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo de força curadora. Qual o maior obstáculo para o médium de cura? Esse aqui vale para todos nós. Diz Kardec, o orgulho é o escolho de um grande número de médiuns, e vimos muitos cujas faculdades transcendentes se aniquilaram ou perverteram desde que deram ouvidos a esse demônio tentador. As melhores intenções não dão garantia contra os embustes, e é precisamente contra os bons que dirige as suas baterias, pois se satisfazem em fazê-lo sucumbir e mostrar que ele é mais forte. Insinua-se no coração com tanta habilidade que muitas vezes o enche sem que o suspeite. Assim, o orgulho é o último defeito que confessamos a nós mesmos, semelhante a essas moléstias mortais que se tem em estado latente, cuja gravidade doente só se ilude até o último momento. Eis porque é tão difícil erradicá-lo. A partir do momento que um médium desfrute de uma faculdade, pelo menos notável que seja, é procurado, elogiado e adulado. É um incenso, né? Já vi também acontecer muito. Para ele, isso é uma terrível pedra de toque, pois acaba se julgando indispensável,
se não for essencialmente simples e modesto. Infeliz dele, sobretudo, se julgar que somente ele poderá entrar em contato com os espíritos bons. Custa-lhe reconhecer que foi enganado e muitas vezes escreve ou ouve sua própria condenação, sua própria censura, sem acreditar que a ele seja dirigida. Ora, é precisamente essa cegueira que o aprisiona. Os espíritos enganadores se aproveitam para o fascinar, dominar, subjugar cada vez mais, a ponto de lhe fazerem tomar por verdades as coisas mais falsas. É assim que nele se perde o dom precioso, que não havia recebido de Deus senão para se tornar útil aos semelhantes, já que os espíritos bons sempre se afastam daqueles que preferem escutar os maus. Aquele a quem a providência destina a ser posto em evidência o será pela força das coisas, e os espíritos do bem saberão tirá-lo da obscuridade, se isto for útil, ao passo que muitas vezes, quanta decepção para quem é atormentado pela necessidade de falar de si. A gente vê que esses caras caem e arrastam um monte de gente que acreditava que ele realmente era o rei da cocada preta. Aquela conexão interessante que eu falei da cura de uma fratura de antebraço direito, na descrição lá está, pouco abaixo do cotovelo, complicações por distensões no punho e cotovelo bem caracterizada pela crepitação dos ossos e inchaço. Os pais iam procurar o primeiro médico que surgisse, quando esta, a própria doente, retendo-os, tomou de um lápis e escreveu mediunicamente com a mão esquerda: não procureis um médico, ou eu me encarrego disso, Demeu. Conforme as indicações do espírito, pequenas faixas e um aparelho, uma imobilização, foram imediatamente confeccionados e colocados. Em seguida foi feita uma magnetização espiritual praticada pelos espíritos que ordenaram um temporário repouso. Na noite do mesmo dia, alguns adeptos, convocados pelos espíritos, se reuniram na casa da doente para uma reunião que, logo após ter sido iniciada, foi ocupada para a continuidade do tratamento. Então, o espírito do Dr. Demeuri continuou o tratamento que havia iniciado pela manhã, agindo mecanicamente sobre o braço fraturado. Sem outro recurso aparente, senão a sua mão esquerda, a doente logo já tinha tirado o primeiro aparelho, que era a imobilização, deixando apenas as faixas, quando se viu insensivelmente e sob a influência da atração magnética espiritual, o membro tomar diversas posições próprias para facilitar a redução da fratura. Parecia então ser objeto de toques inteligentes, sobretudo no ponto onde devia efetuar-se a soldadura dos ossos. Depois se alongava sob a ação de trações longitudinais. Após alguns instantes dessa magnetização espiritual, a médium procedeu sozinha à consolidação das faixas de uma nova aplicação do aparelho imobilizador, que consistia em duas tabuinhas ligadas entre si e ao braço por meio de uma correia. Durante o trabalho, essas palavras que, sob a opressão da dor, escapavam da boca da paciente: não aperteis tanto, vós me maltratais. Ela via o espírito do doutor e era a ele que se dirigia, suplicando ter cuidado com a sua sensibilidade. Era, pois, um ser invisível para todos, exceto para ela, que lhe fazia apertar o braço, servindo-se inconscientemente da sua própria mão esquerda. Qual era o papel do médium magnetizador durante esse trabalho? Aos olhos dos presentes parecia inativo. Com a sua mão direita apoiada no ombro da médium, contribuía com sua parte para o fenômeno, pela emissão dos fluidos necessários para a sua realização. Na noite de 27 para 28, tendo a doente desarranjado seu braço em consequência de uma posição falsa tomada durante o sono, manifestou-se uma febre alta pela primeira vez. Era urgente remediar esse estado de coisas. Assim, reuniram-se novamente no dia 28, sendo formada a cadeia magnética do dos espíritos bons. Depois de vários passes e diversas manipulações, em tudo semelhantes ao já descritos, o braço foi recolocado em bom estado, não sem ter a pobre senhora experimentado cruéis sofrimentos. A despeito do novo acidente, o membro já se ressentia do efeito salutar produzido pelas magnetizações anteriores. Aliás, o que se segue o próprio. Momentaneamente desembaraçado das tabuinhas, o antebraço repousava sobre almofadas quando, de repente, levantou-se alguns centímetros em posição horizontal, dirigindo-se suavemente da esquerda para a direita e vice-versa. Depois baixou obliquamente e foi submetido a uma nova tração.
A seguir, os espíritos se puseram a girá-lo em todos os sentidos, fazendo de vez em quando trabalhar direito as articulações do cotovelo e do punho. Tais movimentações automáticas, imprimidos a um braço fraturado, inerte e contrários a todas as leis conhecidas da gravidade e da mecânica, só podiam ser atribuídas à ação fluídica. Nos dias 29, 30 e 31 seguintes, as magnetizações espirituais sucessivas, acompanhadas de manipulações variadas de 1000 maneiras, acarretaram sensível melhora no estado geral da doente. Diariamente o braço adquiria novas forças. A 4 de junho, dia fixado pelos espíritos bons para a redução definitiva dessa fratura complicada por distensões, nova reunião. Mal entrar em transe, a médium começou a desenrolar as faixas que envolviam seu braço, imprimindo-lhe um movimento de rotação tão rápido que dificilmente o olho seguiu os contornos da curva descrita. A partir desse momento passou a servir-se do braço como habitualmente. Estava curada. Como eram definidos os tratamentos cirúrgicos invasivos ou não, no caso do Arigó, daqueles outros médiuns que trabalharam com o Dr. Fritz? Segundo informação pelo espírito conhecido como Dr. Fritz, que atuava através do médium José Arigó, as condições do paciente é que determinavam o tipo de tratamento necessário. A equipe espiritual executava qualquer tipo de cirurgia, de pequeno ou grande porte, com auxílio de instrumentos cirúrgicos convencionais ou métodos não conhecidos ainda pelo plano físico. Se for necessária intervenção no perispírito, assim se procedia também. Para caso de cirurgias nos órgãos internos do corpo físico, dependendo do caso, os recursos disponíveis permitiam acesso aos mesmos sem necessidade de utilização dos instrumentos de corte convencionais e mecânicos. Nesse caso, o acompanhamento do processo será apenas visível pelos irmãos encarnados que forem dotados da característica chamada... da característica chamada vidência. Pode ocorrer a extração do órgão ou de órgãos que podemos utilizar a desmaterialização da parte afetada dos órgãos e sua subsequente restauração através de processos e recursos espirituais. Cada situação exige uma técnica. Penúltima pergunta: como explicar a ausência de dor, infecção, inflamação, complicações do quadro clínico do paciente em atendimentos como o do Arigó, Edson ou Rubens? Segundo o Dr. Fritz, a responsabilidade da asepsia e a anestesia, invisíveis a todos, estava a cargo de espíritos que, em profunda meditação, projetam em todo o ambiente uma luz verde, prodigiosa, evitando contaminações e infecções, favorecendo as cicatrizações e coagulações rápidas. Uma nota adicional. Segundo o livro A Medicina da Cor, de um estrangeiro qualquer, conforme a cromoterapia, o verde é poderoso germicida, desinfetante, anti-infeccioso, por evitar a degeneração dos tecidos, carregando poderosas forças compreendidas pelas palavras asepsia, bactericida, germicida, purificador. Presente em qualquer quadro de origem infecciosa no organismo, esterilizando o local infectado, eliminando bactérias e micro-organismos, impedindo a decomposição, auxiliando o organismo a se recuperar. Pode ser usado com segurança para esterilizar gás e bandagens para curativos. E esse cara aqui, naturalmente, não estava sabendo do trabalho lá dos espíritos, né? As regiões envolvidas no processo são protegidas por medicamentos específicos adequados a cada paciente, preparados no plano espiritual, geralmente em estado fluídico, aplicados por equipes de médicos espirituais especializados. A energia liberada pelos doadores, encarnados e desencarnados, também age como um escudo de proteção ao contato com possíveis micro-organismos presentes no ar ambiente. Não sei quem foi lá no João de Deus, ou viu filmes, vê-se que há uma quantidade enorme de encarnados, invariavelmente mentalizando algo para que os efeitos produzidos pelo médium lá, que não é espírita, diga-se de passagem, sejam alcançados. Sobre a ausência de dor, o Dr. Fritz explica que, utilizado o choque vibratório do espírito, além de vibrações magnéticas sobre o corpo físico, quando esse está envolvido pelo plano espiritual, a participação do paciente com sua fé e confiança também é importante para aumentar a eficácia do processo.
Quanto às especialidades, porque tudo quanto é tipo de cirurgia acontecia, vários membros da nossa equipe participam dos trabalhos de atendimento, segundo o Dr. Fritz, e cura incorporando o mesmo médico, que era o Arigó, ou o João de Deus, ou então o Rubens Faria, ou Edson Queiroz, né? Numa ou outra ação, sequencialmente, o médium pode ser incorporado por várias entidades, conforme a evolução dos trabalhos e a necessidade da participação dos mesmos em casos que exigem diferentes especialidades. Os mais solicitados ao tempo de Arigó eram o oftalmologista francês Gilbert Pierre e o cirurgião japonês Takahashi, que realizava as operações de tumores em várias partes do corpo, inclusive útero e ovários. A gente fez uma apresentação há alguns anos aqui na Casa do Caminho, e foi um sábado à tarde, um trabalho também que explorava essa temática, e havia no final do trabalho, ou melhor, houve no final do trabalho, a aproximação lá de um senhor que se disse médico, aqui da região de Pinheiros, e que descobriu que esse Takahashi, que atuava através dele aqui no trabalho de cura que eles tinham no centro que ele operava, estava ele e a esposa, era também médico lá da época do Arigó. Finalmente, quando a simulação de instrumentos, como seringas, pinças, nas cirurgias não invasivas, a maior parte dos instrumentos, segundo o Dr. Fritz, e medicamentos utilizados nos tratamentos de cirurgia são do plano espiritual, não sendo visíveis pelos olhos dos encarnados pela diferença entre os campos vibratórios, frequências distintas, sendo somente notados pelas mãos do médium. Sua utilização definida pelo tipo de tratamento, ou seja, no corpo perispiritual ou no corpo físico. Finalmente, existe um roteiro que possa ser sugerido para quem quer trabalhar? Segundo Kardec, suponhamos, por exemplo, que o médium queira agir sobre um braço. Concentra sua atenção sobre esse membro e, por um simples movimento de dedos executado à distância e em todos os sentidos, agindo absolutamente como se o contato da mão fosse real, dirige uma corrente fluídica sobre o ponto visado. O espírito não age de outro modo. Sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e deste ao corpo material como no passe. O método citado por Allan Kardec na Revista Espírita prevê 4 passos. Primeiro, evocação dos bons espíritos. Segundo, recolhimento, introspecção. Terceiro, braços estendidos. Quarto, dedos esticados sobre o corpo do paciente. Numa das mensagens do espírito Mesmer, já desencarnado, portanto, na publicação citada, ele demonstra ter ampliado sua visão sobre a transmissão fluídica, que pensava que era de corpo a corpo físico, dizendo que curas milagrosas devem-se à natureza do fluido derramado pelo médium através da imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos, quando há fé sincera e pureza de intenção. Afirma ainda que a vontade de curar, segundo Mesmer, desenvolve o fluido animalizado e espiritual, sugerindo ainda a prece como recurso auxiliar. Finalizando, noutra importante contribuição, o espírito do apóstolo Paulo oferece 2 recomendações: fé sincera, desinteresse, humildade e perseverança, a prece, que deve ser o guia e ponto de apoio do médium. E, por fim, as palavras finais. Kardec preconiza a teoria do fluido cósmico individualizado em cada ser, sob o nome de fluido perispiritual, abre campo inteiramente novo para a solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. A medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Está no livro Missionários à Luz isso. O socorro espiritual representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se, quer dizer, além do tratamento convencional, tem que se procurar assistência espiritual. Um dia, o homem ensinará ao homem que a cura de todos os males reside nele próprio. E, finalmente, a porcentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Aparente fracasso, diz Kardec, pode ser que o bem do doente seja sofrer ainda. E aí está a bibliografia.